Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece, esse é o canal Bet Tips. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço humildemente que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa seu like no vídeo. Quando você deixa seu like, você fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal. Ficamos ali por um golzinho apenas. A equipe do Blackburn não fez pelo menos um golzinho para nossa alegria, perdeu de 1-0. Então, tomamos esse head. Só deixando mais um lembrete relacionado aos bilhetes anteriores, lá nos dias que eu estava viajando, não bateu nenhum, não foi? Então espero ter ajudado com os palpites, beleza, galera? Que a equipe lá do Al-Ittihad decepcionou, o Al-Ahly decepcionou, o Botafogo decepcionou também. Então acabou que não batemos nada, beleza? Espero ter ajudado de alguma forma. Mais delongas, vamos para os nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 6 de outubro de 2023, sexta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui nossos jogos. Vamos lá para a Superliga da Dinamarca. 11ª rodada da Liga, 2 horas da tarde, temos a equipe do Silkeborg e a equipe do Lyngby. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Silkeborg, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Lyngby, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Silkeborg, jogando em casa os últimos 5, venceu 4, perdeu apenas 1 jogo. Já o Lyngby, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Silkeborg está na 4ª colocação, com 19 pontos. Em 10 jogos fez 16 gols e sofreu 9. Já o Lyngby está na 6ª colocação, com 15 pontos. Em 10 jogos fez 13 gols e sofreu 12. Minha análise para essa partida, mais de 1,5 gol. Ambas as equipes marcam. Vamos lá para a primeira divisão da Dinamarca. 12ª rodada da Liga, 2 horas da tarde. Temos a equipe do Horsens e a equipe do Aalborg. Vamos analisar aqui os jogos também. O Horsens, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Já a equipe do Aalborg, os últimos 5, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Horsens jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Já a equipe do Aalborg, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar agora aqui as classificações. A equipe do Horsens está na 6ª colocação com 17 pontos. Em 11 jogos fez 13 gols e sofreu 12. Já a equipe do Aalborg está na 1ª colocação, liderança com 27 pontos. Em 11 jogos fez 24 gols e sofreu 6. Minha análise para essa partida, vamos de chance dupla para a equipe do Aalborg, ou mais de 1,5 na partida. Vamos aqui agora para a 2ª Liga de Portugal. 7ª rodada da Liga, 2 horas da tarde também. Temos a equipe do Santa Clara e o Académico Viseu. Vamos analisar aqui os jogos. O Santa Clara, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já a equipe do Académico Viseu, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Santa Clara, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Já o Académico Viseu, jogando fora de casa, nos últimos 5, empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Santa Clara está na 3ª colocação com 12 pontos. Em 6 jogos fez 7 gols, sofreu apenas 1 até agora. Já o Académico Viseu está na 11ª colocação com 7 pontos. Em 6 jogos fez 8 gols e sofreu 7. Minha análise para essa partida é o mais de 1,5 gol. Ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para o Países Baixos. 9ª rodada da Liga, 3 horas da tarde. Temos a equipe do Emmen e a equipe do Telstar. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Emmen, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu o jogo e empatou 1 também. Já a equipe do Telstar, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Emmen, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Telstar, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Emmen está na 3ª colocação com 15 pontos. Em 8 jogos fez 16 gols e sofreu 12. Já a equipe do Telstar é a vice-lanterna na 19ª colocação com 4 pontos. Em 8 jogos fez 8 gols e sofreu 16. Minha análise para essa partida, vitória da equipe do Emmen, ou mais de 1,5 na partida. Ainda aqui no Países Baixos, 3 horas da tarde também, temos a equipe do Roda e o AZ. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Roda, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu o jogo, empatou 1 também. Já o AZ, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Roda, jogando em casa, os últimos 5, venceu todos os 5 jogos.
Já o AZ, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Roda está na primeira colocação, na liderança com 19 pontos. Em 8 jogos fez 19 gols, sofreu 4 até agora. Já o AZ está na 12ª colocação com 11 pontos. Em 8 jogos fez 11 gols e sofreu 11 também. Minha análise para essa partida: vitória do Roda, o Mar de Goimeia na partida. Vamos aqui agora para a segunda divisão da Suíça. 3h15 da tarde, temos a equipe do Sion e a equipe do Lille. Vamos analisar aqui os jogos. O Sion, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe do Lille, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Sion, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu o jogo e empatou 1 também. Já a equipe do Lille, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. A equipe do Sion está na segunda colocação com 18 pontos. Em 9 jogos fez 13 gols e sofreu 6. Já a equipe do Lille está logo abaixo na terceira colocação com 16 pontos. Em 9 jogos fez 16 gols e sofreu 10. Minha análise para essa partida: Mar de Goimeia, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Hungria. Nona rodada da Liga, 3h30 da tarde, temos a equipe do Pukas Academy e o Kisvada. Vamos analisar aqui os jogos. O Pukas Academy, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 jogo. Já a equipe do Kisvada, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Pukas Academy, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 4, perdeu apenas 1. Já a equipe do Kisvada, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Pukas Academy está na 7ª colocação com 12 pontos. Em 8 jogos fez 13 gols e sofreu 14. Já a equipe do Kisvada é a lanterna, na 12ª colocação com 4 pontos. Em 8 jogos fez 7 gols, sofreu 16. Minha análise para esse partido: chance dupla para a equipe do Pukas Academy, o Mar de Goimeia na partida. Vamos aqui agora para a Polônia. 11ª rodada da Liga, 13h30 da tarde, temos a equipe do Lech e a equipe do Puszcza. Vamos analisar aqui os jogos. O Lech, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já a equipe do Puszcza, os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2, venceu apenas 1. Confrontos diretos não temos. A equipe do Lech, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Puszcza, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Lech está na 6ª colocação com 17 pontos. Em 9 jogos fez 15 gols, sofreu 13. Já a equipe do Puszcza está na 15ª colocação, beirando a zona de rebaixamento, com 9 pontos. Em 10 jogos fez 11 gols e sofreu 18. Minha análise para essa partida: vitória da equipe do Lech, o Mar de Goimeia na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a divisão Premier da Irlanda. 33ª rodada da Liga, 13h45 da tarde, temos a equipe do Drogheda e a equipe do Derry City. Vamos analisar aqui os jogos. O Drogheda, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já a equipe do Derry City, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Drogheda, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu e empatou 2. Já a equipe do Derry City, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Drogheda está na 7ª colocação com 39 pontos. Em 32 jogos fez 38 gols e sofreu 45. Já o Derry City está na 2ª colocação com 57 pontos. Em 32 jogos fez 53 gols, sofreu 24. Minha análise para essa partida: Mar de Goimeia, ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Polônia temos a equipe do Lech e a equipe do Puszcza. Coloquei aqui Mar de Goimeia na partida. Indo lá para a divisão Premier da Irlanda, temos a equipe do Drogheda e a equipe do Derry City. Coloquei Mar de Goimeia na partida também. Indo lá para a primeira divisão da Dinamarca, temos a equipe do Horsens e a equipe do Aalborg. Coloquei a equipe do Aalborg para marcar mais de 0,5 gol na partida. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,81. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. Deixa seu like no vídeo também. Se deixa seu like, se fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!